T-Rex é o símbolo de perigo pré-histórico. 12 metros de comprimento, 7 toneladas, e ainda assim os fósseis mostram que ele não peitava os herbívoros no mano a mano. Não porque ele era um covarde, mas porque ele era inteligente o suficiente para saber que perdia no mano a mano. A gente cresce com uma imagem muito clara na cabeça. Carnívoro ataca, né? O herbívoro foge e o predador no topo e a presa embaixo. Simples. Jurassic Park vendeu isso, porque no final das contas é o que vende. Colocar ali o T-Rex como o rei da coisa toda e toda aquela bajulação em cima dele, mas não é verdade. E faz sentido visualmente. Dente grande parece mais perigoso que um pescocinho comprido. Só que essa imagem foi construída em cima de um erro. E os fósseis nos últimos 30 anos foram derrubando ela, peça por peça. Porque o que a gente encontrou no registro fóssil não é herbívoro fugindo de carnívoro. É carnívoro com osso perfurado, perna quebrada, costela destruída, morto por animal que nos filmes nem aparece direito. E essa história começa muito antes do T-Rex existir. O estegossauro viveu há 150 milhões de anos atrás. E aqui já tem um fato que a maioria das pessoas não sabe. O estegossauro e o T-Rex são separados por 80 milhões de anos. Isso significa que o estegossauro é mais distante do T-Rex no tempo do que o T-Rex é de nós hoje. Eles nunca se encontraram. O predador do estegossauro era o alossauro, 8 a 9 metros de altura, o maior carnívoro do Jurássico. E em 1990, paleontólogos encontraram uma vértebra de alossauro com um furo oval atravessando o osso por completo, e quando mediram, encaixava perfeitamente com os espinhos da cauda do estegossauro. E o que os cientistas chamam de Tagosimer, 4 espinhos ali de até 1 metro de comprimento cada um, na ponta de uma cauda muscular, né, que era aquela cauda toda de músculos que o animal girava em arco, né, e o alossauro levou uma espinhada direto na vértebra. A ferida ficou infectada, o animal morreu, e isso não é especulação minha não, tá, é o fóssil prova isso, prova que teve infecção. Mas o estegossauro era praticamente previsível em comparação com os próximos dinossauros. Esse aqui, por exemplo, a maioria das pessoas nunca ouviu falar dele, é por isso que eu tô colocando ele aqui. O Pachycephalossauro viveu no Cretáceo há cerca de 70 milhões de anos, no mesmo período e território do T-Rex. Ele tinha uns 5 metros de comprimento, bem menor que os carnívoros da época, mas a cabeça dele era diferente de qualquer outro dinossauro. O crânio tinha uma cúpula de osso compacta de 25 centímetros de espessura. Pra você ter ideia, o capacete de um motociclista tem em média 2 centímetros. O crânio desse animal era 10 vezes mais grosso que o capacete industrial. E esse osso ainda era denso, duro e projetado especificamente para absorver impacto. Estudos de biomecânica calculam que o Pachycephalossauro conseguia atingir velocidade de 25 km por hora numa investida de cabeça. Um animal de 400 a 500 kg em velocidade de sprint, com a cabeça com a ponta de uma lança no flanco de um predador. Isso quebrava a costela de qualquer predador. Na pata, fratura. Na cabeça, perda de consciência. Era um carneiro com crânio blindado, basicamente. E o instinto de uma locomotiva, né? 450 quilos. E a gente chega no animal que por muito tempo a ciência entendeu completamente errado. Quando o Iguanodonte foi descobrido no século XIX, os cientistas encontraram um osso de forma de espigo, né? E não souberam onde que ficava esse osso. De primeira, colocaram no nariz do Iguanodonte, como se fosse um chifre, né? E ficou assim por muitas décadas. Quando finalmente entenderam onde ele ficava, isso mudou tudo. Era o polegar. O Iguanodonte tinha um espigo de osso reto apontado para frente no polegar das duas mãos, com cerca de 15 a 20 centímetros de comprimento, não um chifre decorativo, uma faca óssea presa na mão, que ele ainda por cima usava com movimento de empurrão, né? Ele empurrava isso em cima das vítimas, ele enfiava nelas. O Iguanodonte pesava entre 3 a 4 toneladas, então imagina aí um ser de 4 toneladas correndo atrás de você com uma faca de 25 centímetros. E aí você imagina 4 toneladas empurrando um espigo de osso no olho de um predador, por exemplo. Os carnívoros na época, o Baryonychus e o Neovenator, né, evitavam os iguanodontes adultos. Fósseis com marcas de ataques em iguanodontes adultos são raros, exatamente por isso. Mas tudo isso ainda não é o caso mais extremo. O anquilossauro, por exemplo, ele tinha 6 a 8 metros e pesava cerca de 8
toneladas e era coberto por placa óssea, né? Não era grudada, não era fundida, era a estrutura mesmo dele, chamava osteoderma, e cobria o dorso dele inteirinho, e os flancos também, e até as pálpebras, né, dele ali tinham também. Você imagina ser tão foda que você tem escudo até nas suas pálpebras. Só que o que definiu o anquilossauro era a cauda dele. Na ponta ele tinha basicamente uma bola de demolição, uma estrutura de osso completamente fundido que formava 80 quilos, dependendo do espécime ali, né? 80 quilos. E se for pensar, 80 quilos hoje é o peso médio de um humano adulto, de uma pessoa adulta. Agora coloque esse peso numa alavanca de 3 metros, numa cauda cheia de músculo, e imagina o que acontece quando se acerta a perna de um T-Rex. Os pesquisadores calculam que o único golpe desse clube ali de ossos gerava uma força suficiente para fraturar um osso pesado, ou seja, a perna do T-Rex. E T-Rex com perna fraturada não caça. T-Rex que não caça morre de fome em menos de uma semana. E a geometria do anquilo tornava impossível encontrar um ângulo seguro de ataque. Por baixo ele tinha armadura, por cima era um raio, né, do clube de ossos. Não existe registro fóssil de predador matando anquilossauro adulto em confronto direto, nem. E um dos dinossauros ali também que mais me impressionam são os Triceratops. Os fósseis de Triceratops foram encontrados com marcas de dentes de T-Rex, mas os pesquisadores ali, né, perceberam que tinha um padrão. As marcas estavam sempre na região traseira do corpo, pescoço, quadril e patas traseiras, nunca na frente, nunca perto dos chifres. Os 2 chifres frontais do Triceratops tinham entre 90 centímetros e 1 metro de comprimento, cada um. A frilha, que parece decorativa, era osso denso que cobria o pescoço e era parte ali do tronco. E aí vem um fato que realmente muda a sua perspectiva. Por exemplo, alguns fósseis de Triceratops têm marcas de dente de T-Rex cicatrizadas. O osso fechou. O animal sobreviveu à mordida do maior predador terrestre da história, com a mordida mais forte da história, e continuou vivo. E por anos e anos e anos depois disso, o T-Rex mordeu, não foi o suficiente, o Triceratops foi embora e foda-se. Só que um dos mais adoradinhos aí pela galera, que vai contra aí os que eu gosto, são os saurópodes, né? Os saurópodes eram os maiores animais que já pisaram nessa terra. Os argentinossauros chegavam a 70 toneladas, o peso de 10 elefantes africanos empilhados um em cima do outro. Imagina aí, 10 elefantes africanos empilhados em cima do outro. E esses animais tinham uma cauda aí que a maioria das pessoas subestimam completamente. Imagina que ele é fofo, ele é dócil. Mas a cauda do Diplodocus tinha mais de 13 metros de comprimento, espessa na base e afinava até a ponta, né? Como se fosse um chicote industrial dos que a gente tem hoje em dia. E os pesquisadores da Universidade de Buenos Aires simularam ali o movimento dessa cauda usando modelos de física e chegaram num resultado que parece absurdo. A ponta da cauda, ela atingia a velocidade do som, Mach 1, mais de 1.200 km por hora. Quebrava a barreira do som, mas com osso e músculo, sem jato, sem avião, sem nada. O barulho era equivalente a um disparo de uma arma. Qualquer predador no raio disso não recebia um golpe, ele recebia um impacto supersônico nas costas. E cara, nenhum carnívoro do Jurássico atacava o saurópodo adulto saudável. Há evidências de fósseis que confirmam isso sem exceção. Não tem, e é claro, não tem registro até hoje. Não tem registro, mas também não é porque não tem registro que não aconteceu, né? Mas em que a gente ficou com essa imagem errada dos herbívoros por tanto tempo, né? Cara, porque Hollywood precisava de um vilão, claro. O carnívoro ataca e o herbívoro foge. É muito simples, é o vilão e o mocinho da história. É mais simples de filmar, é mais simples de você vender isso pras pessoas. E funciona tão bem que hoje em dia a gente tem aí uma verdadeira franquia de milhões que é só sobre predadores. E a realidade é que da mesma forma que o predador evolui, né, ali na sua caça, cara, o herbívoro também tem que evoluir para ele sobreviver. Então, ele evolui para sobreviver ao predador. Então, os dois evoluem em conjunto. Então, a verdade é que os dois são máquinas mortais e se você tomasse um golpe ou uma cabeçada de qualquer um deles, seria de Vasco, muito fácil. Spindle Man, grande de 25 centímetros de osso. Espigo no polegar, né, que serão como se fosse uma faca ali. Um clube de 80 quilos.
de puro osso, chifre de 1 metro, uma cauda supersônica. Cada uma dessas estruturas existe porque tem um motivo, porque um predador tentou atacar de alguma forma e isso foi o método de defesa deles, que evoluiu para ser esse método de defesa. E se esse método de defesa existe, é porque algum predador pagou com a vida. E os herbívoros perceberam que isso funcionava e evoluíram conforme. E foi assim que os predadores aprenderam a manter distância desses dinossauros. O T-Rex não tava no topo porque ele era invencível, não. Ele tava no topo porque ele era inteligente o suficiente para escolher as batalhas que ele ia lutar, que ele conseguia vencer. E os herbívoros não eram em todas as ocasiões que eles fugiam das lutas ali contra os predadores. Eles decidiam quando lutar e quando decidiam, raramente o predador saía inteiro. Se ele saísse vivo, ele saía com algum machucado. E na pré-história, meu irmão, se você tinha uma ferida, você foi de Vasco gigantescamente, porque não tem como você caçar com uma ferida, isso vai te atrapalhar. E qualquer desvantagem pode custar sua vida. Mas bom, se você chegou até aqui, eu peço para que você se inscreva, deixa o like aí e me diz o que você achou desse vídeo nos comentários. Me diz se você também tem essa ideia que, pô, os herbívoros são subestimados demais. Enfim, me diz aí o que você achou. Dá seu feedback aqui nos comentários, porque como meu canal tá no começo, sua opinião importa demais. Então é isso, muito obrigado e vamos pra próxima.